Deus está muito alegre de estar aqui com vocês nessa manhã. Deus abençoe a todos vocês por todo o esforço que vocês fizeram para estarem aqui nesses dias. Deus abençoe vocês. Vamos falar um pouco nessa manhã sobre a igreja, o corpo de Cristo. Eu selecionei alguns versículos nessa manhã para nós falarmos, e eu gostaria de começar com o texto em Romanos, a carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo de número 12. E nós vamos ler o versículo de número 1, e nós vamos ler até o versículo de número 8. Romanos capítulo de número 1 e capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Se você trouxe Bíblia, você abre. Se você não trouxe, lê com a pessoa que está aí próximo de você. Se tiver com a namorada perto, melhor ainda, dá para ler só uma Bíblia. Mas vamos ler a palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo de número 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Uma coisa muito interessante quando nós falamos sobre a igreja, o corpo de Cristo, e nós vamos nessa manhã tentar fazer 3 coisas, tentar falar sobre como que nós nos tornamos esse corpo, como que nós nos tornamos parte desse corpo. Que corpo é esse que nós fazemos parte? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa individualidade, porque apesar de nós sermos um ou de fazermos parte de um corpo, a Bíblia deixa bem clara que nós somos únicos individualmente, nós somos individualmente valorizados. E também falar que essa parte, ou estar nesse corpo, ele também tem uma noção de que nós fazemos alguma coisa nesse corpo. Nós não estamos simplesmente lá, nós estamos lá com um propósito, nós estamos lá com um objetivo, nós estamos lá com algo que Deus colocou para nós. E nós vamos fazer isso não porque nós podemos ou não porque nós sabemos, mas por uma graça, uma medida dada de Deus para nós, para cada um de nós. Então, nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, o corpo de Cristo. E eu creio que vocês já devem ter ouvido falar sobre a palavra eclésia, né, que é a palavra igreja. Eu creio que todos vocês já entenderam que essa palavra eclésia, foi tirada do meio romano, era uma palavra vamos dizer, da vida natural da igreja, da sociedade romana, do Império Romano. Essa palavra eclésia significa as pessoas que eram chamadas
para uma reunião. Então, as pessoas que eram chamadas para uma reunião, que vinham para as praças, que vinham para o lugar onde era marcado essa reunião, então era chamada de eclésia. Então, era aquela assembleia dos que saíam das suas casas e iam para fora, para fazer uma reunião. Esse termo foi tirado do mundo romano, e aí então ele foi enxertado na Bíblia Sagrada, mas para nós ele tem uma conotação todo especial, que é nós somos parte do corpo de Cristo. Essa saída que nós tivemos, a Bíblia deixa bem clara que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. Então nós fomos transportados, nós saímos de um lugar para outro lugar. E essa é a ideia espiritual de igreja que nós temos aqui na palavra de Deus. Uma coisa bem importante, eu quero, até nós chegarmos na nossa parte final, quando nós vamos falar das nossas funções específicas dentro do corpo de Cristo, dentro desse corpo. Uma coisa interessante é saber que Paulo, quando ele fala sobre a igreja como corpo, Paulo ele dá duas grandes visões, que nós precisamos entender isso, para que nós possamos operar e trabalhar bem como igreja localmente aonde nós estamos. Paulo ele fala lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 22 e 23, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés da cabeça que é Cristo. Ele fala também que a igreja é esse corpo, e ele diz que a igreja ela tem a plenitude daquele que é a cabeça. Então nós vamos entender uma coisa, primeiro, é que Jesus, quando nós vamos falar de igreja, nós vamos falar de algo que é bem maior do que a nossa vida. Ser igreja não é ser parte de uma denominação. Ser igreja não é simplesmente ser parte de um grupo de jovens. Ser igreja tem uma dimensão maior. E essa dimensão maior que Paulo ele dá para nós é que existe esse corpo universal de Cristo que nós fazemos parte. Nós não somos simplesmente uma igrejinha aqui em Fortaleza, lá na cidade dos funcionários. Nós fazemos parte de algo maior, nós fazemos parte de algo global, nós fazemos parte de algo universal, que é chamado a igreja. O corpo de Cristo. Então eu sei que muitos de nós, especialmente nós vindo da Assembleia de Deus, eu penso que alguns de nós foram criados dentro do sistema de Assembleia de Deus, crescemos no sistema de Assembleia de Deus, e nós muitas vezes temos essa visão minguada, pequena, do que é a igreja. Nós aprendemos, eu lembro há 30 anos atrás, quando eu me converti, mais de 30 anos atrás, quando eu me converti, a igreja verdadeira era a Assembleia de Deus. A igreja verdadeira éramos somente nós, e todas as outras igrejas não eram verdadeiras. Eu lembro que nós éramos disciplinados se nós fôssemos visitar outra denominação. Havia um absurdo pela falta de entendimento do que seria a igreja. Ora, se nós não entendíamos o que éramos ser a igreja, muito menos nós vamos entender o que é ser o corpo de Cristo aqui na terra, sendo a plenitude de Deus habitando em nós, para que esse mundo saiba que existe um Deus que escolheu um povo para ser. Então nós não tivemos, infelizmente, muitos ensinamentos e muito entendimento, outrora, 30 anos atrás, sobre o que era a igreja. Eu nunca esqueço essa história, para você ver como era a pequenez do entendimento que nós tínhamos. O menino foi se batizar, eu acho essa história fantástica. Ele foi se batizar e aí na época, 35 anos atrás, aquela rigidez da igreja. E aí o pastor, na hora do batismo, disse: meu filho, você entende o que é que você está fazendo? E o menino lá muito tímido, né, balançando a cabeça, era um adolescente. Aí ele disse: meu filho, olha, a partir de hoje, você não pode mais ir para a festa. A partir de hoje, você não pode mais jogar futebol. A partir de hoje, você não pode mais andar de short. Vocês estariam todos já disciplinados. A partir de hoje, vocês não podem mais ir no cinema. A partir de hoje, vocês não podem mais não podem mais para a pracinha da cidade. A
A partir de hoje vocês não podem mais ouvir rádio nem assistir televisão. E ele foi falando, e o menino com o olho muito aberto ali, já na hora de ser batizado, sem saber o que fazer. E aí o menino pensando, meu Deus, eu não posso fazer mais nada do que eu gosto. E o pastor dizendo, a partir de hoje. Aí ele disse, você está pronto, meu filho, para se batizar e fazer parte da igreja de Cristo? Aí ele olhou, e disse, pastor, eu posso fazer uma pergunta? Aí o pastor disse, pode, meu filho. Pastor, eu posso chupar laranja? Então, assim, para ver a dimensão que nós tínhamos antes, né? E que nós não podíamos nada, né? E aí aquela rapaz, eu posso pelo menos chupar laranja. Se eu puder chupar laranja, eu vou ter pelo menos essa alegria na minha vida, né? De chupar laranja. Mas o que eu quero dizer para todos nós nessa manhã é que nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender em quais dimensões nós nos encontramos, para nós podermos, vamos dizer, agir, ou nós podermos funcionar da maneira correta. Se eu não souber quem eu sou em Cristo, se eu não souber aonde eu me posiciono na igreja, eu vou ter dificuldade de funcionar aonde eu estou. E eu creio que nessa manhã todos nós queremos ter um funcionamento perfeito no corpo de Cristo, não é assim? Nós queremos saber onde nós estamos, nós queremos funcionar bem aonde nós estamos e nós queremos fazer a nossa parte nesse corpo que funciona, nesse corpo que tem a cabeça, e a cabeça é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui em Romanos, capítulo de número 12 que nós lemos, no versículo de número 5, eu gostaria que vocês lessem novamente comigo, diz, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós vamos pensar aqui em duas coisas importantes. A primeira coisa é que nós fazemos parte da igreja global, da igreja universal. E Paulo, em todas as suas cartas, ele fica voltando da igreja universal para a igreja local, a igreja universal para a igreja local. Em Efésios ele fala da igreja universal, nós somos o corpo de Cristo. E aí ele está se referindo a todos os crentes, em todas as eras, em todas as épocas, de todas as denominações, a todos quanto confessaram o nome de Jesus, aqueles que estão em Cristo. Depois ele fala, e vocês são o corpo de Cristo. Vocês em Roma são o corpo de Cristo. Então Paulo já está falando que cada um de nós na nossa localidade, nós também somos o corpo de Cristo. Então nós temos uma dimensão maior desse corpo universal e nós temos essa dimensão local, que é o lugar onde nós nos reunimos para ali nós adorarmos e servirmos o cabeça, que é Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa? A palavra de Deus diz aqui que nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo. E eu penso que talvez para nós sabermos o que é a igreja, o corpo de Cristo, nós precisamos entender essa expressão em Cristo. O que significa eu estar em Cristo? O que significa eu pertencer ao corpo de Cristo? O que significa que eu estou aqui agora? O que me liga? O que me conecta? O que me faz ser um com cada um de vocês que estão aqui sentados nessa manhã? É a nossa denominação que nos faz ser um nessa manhã? É esse retiro que nos faz ser um nessa manhã? O que nos faz ser um nessa manhã? O que nos faz ser parte desse corpo que age, que se movimenta, que gera vida, que vai fazendo as obras de Deus sobre a terra? O que me faz fazer parte desse corpo? O que me faz ser parte desse corpo? E a Bíblia Sagrada é bem clara quando ela diz que nós somos um corpo em Cristo. É em Cristo que nós somos um corpo. Nós não somos um corpo porque pertencemos a uma denominação. Nós somos um corpo porque nós estamos em Cristo. Diga assim, eu estou em Cristo.
Isso é a coisa mais importante espiritualmente quando se trata de igreja. É que nós somos um corpo e cada membro foi enxertado nesse corpo em Cristo Jesus. Uma coisa interessante também é que o que significa estar em Cristo? Significa que Deus, no seu plano eterno, Ele estabeleceu Cristo como a cabeça de todas as coisas que foram criadas nos céus e na terra. Jesus, Ele não é o Deus dos cristãos. Lá na Índia, quando eu morava, as pessoas diziam assim: mas o seu Deus é Jesus, o nosso Deus é Vishnu, o nosso Deus é Shiva, o Deus dos muçulmanos é Alá, o Deus dos budistas é Buda. Então, cada qual tem o seu Deus. Vamos primeiro colocar aqui essa plataforma, que Jesus Cristo, Ele não é o Deus dos cristãos, Ele é Deus de toda a criação. Ele é Deus de tudo que foi criado. Ele é o único Deus manifesto, encarnado, revelado para a humanidade. Ele é o único Deus. Então a primeira coisa que nós temos que aprender nessa questão de estar em Cristo é saber que nós somos enxertados naquele que é verdadeiro Deus. Naquele que é verdadeiro Deus. Só que esse verdadeiro Deus, a Bíblia diz que Ele se encarna. Ele assume uma natureza humana. Esse Deus que se encarna, Ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina do verbo que era, vamos dizer, o verbo pré-existente, o verbo que era existente antes da criação do mundo. Mas quando Ele nasce, Ele toma sobre si uma natureza humana. Agora, o mistério de Deus para que nós sejamos um em Cristo é que Deus, quando Ele imaginou as pessoas, quando Ele imaginou eu e você, Ele imaginou criar um grupo de seres diferente dos anjos, diferente dele mesmo na sua natureza, mas que tivesse a habilidade de se conectar espiritualmente com Ele. Quando Deus nos criou, Ele nos projetou para uma comunhão que nem os anjos podem ter com Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos projetou para um relacionamento de amor com Ele, que anjo nenhum, arcanjo nenhum pode ter, somente os seres humanos que foram criados à sua imagem e à sua semelhança. Existe algo em você, criado por Deus, que lhe dá a habilidade e o poder e a capacidade de se tornar um com Deus. Os anjos nunca vão poder ser um com Deus. Os arcanjos nunca vão poder ser um com Deus. Mas existe alguma coisa no ser humano que Deus criou, projetou, pensou, imaginou, que colocou dentro de nós, que Ele disse: quando eu salvá-lo, quando eu restaurá-lo, quando ele nascer de novo, quando ele estiver no meu filho, ele será um comigo. Então, estar em Cristo é essa parte sua como ser humano. E Jesus, o grande mistério de Jesus e a igreja, é que Ele, sendo Deus, Ele se torna humano como nós. Para viver a nossa vida humana, Ele também nasce com essa mesma característica humana de ser um com o Pai. Ele que antes era um com o Pai como Deus, agora Ele se encarna e se torna humano. E nessa humanidade dEle, que Deus planejou a cada um de nós de sermos na sua semelhança, Ele como humano, Ele também tem a capacidade de se tornar um com Deus. Então, quando Deus nos
nos criou pensando que um dia o seu filho se encarnaria, se tornaria um ser humano, e esse ser humano tinha que ter a capacidade de ser um com aquele ser todo poderoso, todo cheio de glória e majestade. E aí Deus pensou: como eu vou fazer os seres humanos para quando o meu filho se encarnar e se tornar um ser humano, ele possa continuar a ser um comigo, como nós somos agora na eternidade. Então há algo especial no ser humano. Há algo especial em você e em mim. Há algo especial que Deus planejou por causa do seu filho que ia encarnar. Ele nos planejou de uma maneira toda especial, para que quando o seu filho encarnasse, ele pudesse ainda ter essa habilidade de ser um com o Pai. E aí então chegou a nossa vez de nascer, a nossa vez de crescer, a humanidade é formada. E aí Deus então, sendo cada um de nós criado à imagem e semelhança, com esse poder de se conectar, usando a tecnologia, a palavra tecnológica da nossa era, tendo esse poder de se conectar, tendo esse poder de ser um, tendo esse poder de ser unido com, tendo esse poder de estar em, Deus cria o ser humano. Então, quando a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, a Bíblia ela está falando de que Deus, quando Ele nos criou e pensou em um corpo para esse filho na terra, um corpo místico, um corpo espiritual, um corpo que pudesse fazer as suas obras, um corpo que possa representá-lo na humanidade, Deus pensou em cada um de nós, em Cristo, capazes de compartilhar com essa, vamos dizer, com essa parte de Deus, que pode ser compartilhada com o ser humano. Então, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo, isso é depois do novo nascimento, quando o meu espírito que estava morto e separado, ele volta a ter vida, e ele é unido a Cristo. Cristo compartilha comigo tudo que pode ser compartilhado do Deus Todo-Poderoso. Isso é estar em Cristo. O que é estar em Cristo, Ayla? Todo o amor que Deus podia compartilhar com o ser humano, Ele compartilha com você quando você está em Cristo. Toda a graça que o ser humano pode experimentar, Deus compartilha com você quando você está em Cristo. Toda a bondade que o ser humano pode experimentar de Deus, Ele compartilha com você quando você está em Cristo. Estar em Cristo é poder receber esse partilhamento da vida de Deus em toda a dimensão e esfera que Deus pode compartilhar a sua vida com o ser humano. Isso é estar em Cristo. Existem determinadas coisas que nós não podemos compartilhar com Deus. E o que é que nós não podemos compartilhar com Deus? Nós não podemos compartilhar a sua natureza divina. Isso quer dizer que Deus, Ele é todo-poderoso, onipotente, onisciente, Ele é eterno, e essa natureza de Deus, ela não é compartilhada com ninguém, só a Trindade compartilha isso. Mas existe uma parte de Deus, existe uma parte no seu caráter, na sua moralidade, que Ele pode compartilhar com o ser humano. E aí então, quando nós nascemos de novo e somos colocados em Cristo, Ele compartilha essa parte divina conosco. E aí nós podemos sentir o amor ágape, que é o amor divino. Por que nós podemos sentir o amor divino? Porque nós somos um em Cristo. Por que um homem tem a capacidade de dar a sua vida por uma pessoa? Por que os bombeiros entram no fogo para salvar a vida, pensando que eles têm uma grande possibilidade de perder a sua própria vida?
Porque existe algo dentro do ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. E ele pode experimentar essa entrega completa pela vida de uma outra pessoa. É a imagem de Deus dentro de nós. Por que alguém pode deixar tudo e servir a um povo que não conhece? E se identificar e aprender tudo de novo como se fosse uma criança? Porque isso é a imagem de Deus em nós. Porque o Filho de Deus um dia, ele deixando a sua glória, deixando os seus atributos divinos. A Bíblia diz que ele se aniquilou-se. Ele se humilhou a si mesmo. E ele tomando a forma de servo, ele foi obediente. E obediente até a morte. E morte de cruz. Existe algo em nós como seres humanos que é semelhante a Deus. Existe nós dentro de cada um de nós. Irmã Ayla, mas eu vim de uma família quebrada. Existe algo dentro de você que é igual à imagem de Deus. Irmã Ayla, mas eu já fiz todo tipo de... Eu sou uma pessoa disfuncional. Eu já menti, eu já roubei, eu já me prostituí, eu já tomei droga. Eu já fiz tudo que não prestava. Mas existe algo dentro de você. Um resquício da imagem de Deus dentro de você. Que você pode fazer coisas que só Deus faria. Isso, quando nós nascemos de novo, Ele nos traz em Cristo. E aí há um canal aberto entre você e Deus, aonde Ele pode passar o seu amor para você, aonde Ele pode passar a sua graça para você, aonde Ele pode passar o seu perdão para você, aonde Ele pode passar a sua bondade para você, aonde Ele pode passar a misericórdia para você. E aí você sente como Deus sente, você age como Deus age, você olha como Deus olha, você interage como Deus interage, você se relaciona como Deus se relaciona, porque agora você está em Cristo. O Deus que se tornou homem e criou pessoas iguais a Ele, para que um dia nós pudéssemos ter a plenitude da vida de Deus habitando nos nossos corpos mortais. Então o que é ser igreja, o corpo de Cristo? É ter essa consciência de que eu fui criada de uma maneira tal que existe dentro de mim uma parte espiritual, uma parte imaterial que é semelhante a Deus e que um dia eu posso compartilhar daquilo que é de Deus, que eu sou a imagem. Eu um dia posso ser restaurado de uma maneira tal que eu posso viver essa vida enquanto eu estou aqui na terra. Isso é estar em Cristo. A Bíblia Sagrada diz que esse termo de estar em Cristo, que Paulo coloca nós como no corpo, ele é tão profundo que Paulo diz que nós recebemos a graça de Deus em Cristo. Isso significa o quê? Que nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Que nós não podemos fazer nada para agradar a Deus. Nós que somos criados numa igreja em que nós temos que fazer as coisas para Deus se agradar de nós. Nós temos que andar de uma certa maneira para que Deus se agrade de nós. Nós temos que nos vestirmos de uma certa maneira para Deus se agradar de nós. Nós temos que falar de uma certa maneira para Deus se agradar de nós. Mas a Bíblia diz algo bem claro, que para nós estarmos em Cristo e recebermos essa vida que flui de Cristo para nós, nenhuma obra que nós fizermos, ela vai adiantar nada. Alguém um dia perguntou, eu estava dando aula lá na SLI, que é a nossa escola de liderança, e a gente falando sobre a salvação, e alguém perguntou assim para mim: professora Ayla, e a Madre Teresa de Calcutá? A senhora acha que ela foi salva? E aí, graças a Deus, eu tive o privilégio de conhecer a Madre Teresa de Calcutá. Vocês devem estar pensando assim, ela é velha mesmo, né? Eu tive o privilégio de conhecer Madre Teresa de Calcutá. Eu fui na casa dela, eu passei um dia com ela, eu passei um dia com as irmãs lá em Calcutá, lá na Índia, com a Madre Teresa, em 1997, antes dela falecer.
Eu via a vida daquela mulher. Eu passei o dia com ela, passei o dia com as irmãs. Eu queria ver o lugar onde elas viviam. Eu visitei os quartos que as irmãs de caridade da Madre Teresa viviam e dormiam. Elas acordavam 4 horas da manhã, todos os dias, desde o dia que elas fizeram o voto. 4 horas da manhã. Elas tinham uma esteira no chão. Era todo móvel daquele lugar. Era uma esteira. Cada uma delas tinha uma mala de 30 por 30, que ficava atrás da esteira, na parede, e a esteira ficava na frente da mala. Dentro da mala, elas tinham 2 saris brancos de algodão, com as listras azuis, que é a marca das Irmãs de Caridade, de Madre Teresa de Calcutá. E elas tinham um rosário, um crucifixo, e elas tinham um par de chinela de borracha. Era toda a possessão terrena das Irmãs de Caridade de Madre Teresa de Calcutá. Elas acordavam 4 horas para passar 2 horas na presença de Deus antes de começar as atividades. Elas cuidavam, esse grupo que eu visitei, elas cuidavam dos mais pobres dos pobres. Elas não cuidavam dos pobres. Elas cuidavam dos mais pobres entre os pobres. Elas saíam à noite, procurando as pessoas que estavam morrendo no meio da rua. Elas só traziam para a casa da Madre Teresa de Calcutá aqueles que não podiam andar, aqueles que não podiam caminhar, aqueles que já estavam morrendo, que não eram aceitos nos hospitais. E as levavam para casa. E elas ficavam com eles para dar-lhes uma morte digna. Elas tiravam a roupa suja, davam banho neles, colocavam a roupa limpa, davam a alimentação quente, colocavam eles nos colchões que elas não dormiam, colocavam coberta e oravam com eles até eles morrerem. E essa pessoa me perguntou: a Madre Teresa vai ser salva? E eu quero dizer para vocês que tudo que a Madre Teresa fez, todo esse amor, que é a imagem e semelhança de Deus, todo esse cuidado, que é a imagem e semelhança de Deus, toda essa misericórdia, que é a imagem e semelhança de Deus, nada disso vai ajudar na salvação dela. Porque para ser salvo, tem que estar em Cristo. Aleluia! Se ela creu que Jesus era o Filho de Deus, e que Ele morreu na cruz do Calvário por causa dos pecados dela, e que somente o sangue de Jesus na cruz é que purifica o homem de pecado, e se ela morreu nessa fé, e nessa confiança de que a única maneira dela entrar na presença de Deus era por causa do sacrifício de Cristo, então ela foi salva. Mas nada que nós fazemos nessa terra, nós fazemos para herdar a salvação. Toda a bondade que você faz, toda a esmola que você dá, todo o carinho que você tem, toda a misericórdia que você expressa, nada serve para a salvação. Para a salvação é somente o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Para a salvação é somente esse sangue. Agora, por quê? Porque Jesus, ele foi a única pessoa que viveu toda a vida sem pecado. E Jesus precisava de uma oferta sem pecado. Um sangue sem pecado. Um cordeiro sem pecado. Para que ele aceitasse os homens de volta. Então, nenhum de nós temos essa condição. Nenhum de nós temos essa condição de viver sem pecado. Cristo, ele foi o único que viveu sem pecado. Então, só foi o seu sacrifício que foi aceito diante de Deus. Então, a Madre Teresa fez toda essa bondade, mas ela pecou um dia. Um só pecado faz com que nós estejamos completamente afastados de Deus.
Por isso que a Bíblia diz que é por causa de um pecado, um só pecado, entrou o pecado, por causa de um só ato, entrou o pecado no mundo. E por causa de um só pecado, entrou a morte. E a morte passou a todos os homens. E por isso que todos os homens morram. Por isso que nós morremos, porque o pecado passou a todos nós. E todos nós temos que morrer como consequência do pecado. Então, estar em Cristo é essa condição de que nós estamos lá, independente daquilo que nós fazemos de bom. Porque todas as coisas que nós já fizemos de errado, quando nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. De quantos pecados? De todos os pecados. Então, se vocês estão aqui e se vocês creram que não é nada de bom que vocês fazem, que faz vocês serem aceitos em Deus, mas é por causa de Cristo, e se o sangue dele purificou você de todos os pecados passados e presentes que vocês fizeram, então eu quero dizer que vocês são novas criaturas e vocês estão em Cristo. Pela graça de Deus. Mas é porque eu leio muito a Bíblia? Não, é por causa de Cristo. E mas é porque eu vou para a igreja todo domingo? Não, é porque você está em Cristo. E mas é porque eu louvo a Deus e de manhã eu me levanto e já coloco o rádio e já começo a cantar hinos? Não, é porque você está em Cristo. É porque eu dou o dízimo? Não, é porque você está em Cristo. É porque você é um bom filho, um bom membro da igreja? Não, é porque você está em Cristo. Você acreditou que ele morreu pelos seus pecados e Deus pegou o sacrifício de um cordeiro sem pecado e disse: eu aceito no lugar da sua vida. Você está em Cristo. Oh, que privilégio estarmos em Cristo. Oh, que paz estarmos em Cristo. Oh, que alegria sabermos que nós estamos em Cristo. Então a Bíblia Sagrada diz que nós estamos pela graça. Não é por nada do que nós fazemos, mas é pela graça de Deus. Então não se orgulhe de fazer algo melhor do que alguém, de jejuar mais do que alguém, de orar mais do que alguém, de ler a Bíblia mais do que alguém, de vir na igreja mais do que alguém, de estar engajado mais do que alguém. Enquanto cada um de nós estivermos em Cristo, nós somos parte desse corpo místico e espiritual e universal que é a igreja. Então a Bíblia diz que nós recebemos a graça em Cristo, a nossa redenção está em Cristo, nós fomos justificados em Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados em Cristo. Não há condenação em Cristo. Nós somos uma nova criatura em Cristo. Nós temos a vida eterna em Cristo. Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, Ayla, o que é ser igreja, o corpo de Cristo? É primeiro você estar enxertado em Cristo. Essa é a base. Não é eu estar enxertado na denominação, não é eu estar enxertado na congregação, não é eu estar enxertado no grupo, não é eu estar enxertado no grupo pequeno, é você espiritualmente estar enxertado em Cristo. E a minha primeira grande pergunta para nós nessa manhã é essa. Você tem essa convicção e certeza no seu espírito que testifica dentro de você que você está em Cristo. Que você é um em Cristo. De que há uma unidade espiritual entre você e Cristo que aconteceu no momento em que você nasceu de novo. Então essa é a primeira coisa que é muito importante para nós de sabermos, nós como igreja. E agora nós sabemos, nós como corpo de Cristo, nós podemos então compartilhar da cabeça tudo que a cabeça é. Essa vida da cabeça passa para o corpo, assim como o corpo físico, simbolicamente, todas as funções do cérebro estão conectadas com alguma parte do nosso corpo.
As funções do cérebro, elas conectam com o restante do nosso corpo. Há um lugar no cérebro para a nossa mão, há um lugar no cérebro para o nosso pé, há um lugar no cérebro para o nosso coração, há um lugar no cérebro para a nossa espinha, há um lugar no cérebro para as nossas pernas. Há um mapa do nosso corpo na cabeça, e a cabeça desse corpo é Cristo. Você está nesse mapa, você está nessa cabeça. Há na cabeça algo que Ele pensa em você como parte do seu corpo. Porque você está em Cristo Jesus. Isso é uma identidade espiritual. Nós falamos muito nas regiões celestiais. Infelizmente, nós não temos muitos estudos sobre o que é essas regiões celestiais. Porque nós andamos tanto nesse mundo físico que nós perdemos essa dimensão espiritual, essa parte que é a imagem e semelhança de Deus, que é colocada dentro de nós. A Bíblia Sagrada diz que nós temos uma identidade no mundo espiritual, porque nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso quer dizer que há uma identidade espiritual em nós. Isso quer dizer que da mesma maneira como aqui nós temos uma identidade, que as pessoas sabem que nós somos o filho, eu sou a filha do seu Antônio, eu sou a filha da dona Cleonice, eu sou a Ayla missionária, eu sou a Ayla que mora lá no São Gerardo, eu tenho uma identidade humana, física nesse lugar. Há também uma identidade espiritual nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais é o lugar aonde habitam os seres espirituais. É o lugar onde anjos, arcanjos, é o lugar aonde os seres, as potestades, os principados, tanto do reino das trevas como do reino da luz, eles habitam nesses lugares e nós temos uma identidade nesse lugar. Quando nós somos vistos, cada um de nós, individualmente, nessas regiões celestiais, há uma luz que resplandece sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Há algo espiritual que resplandece de dentro do dessa parte espiritual em nós, que quando nós andamos nesse lugar espiritual, os espíritos sabem que dentro de nós há a vida de Deus, e que essa vida resplandece, e que nós agora somos chamados filhos de Deus, parte do corpo místico de Jesus na terra. Os espíritos não podem nos destruir por causa que nós estamos em Cristo. Eles não podem nos matar porque nós estamos em Cristo. Eles não podem fazer tudo o que eles querem conosco porque nós estamos em Cristo. E sobre nós, espiritualmente, resplandece a glória de Deus. Isso é muito importante. Isso vai fazer muita diferença, porque Paulo, ele diz aqui no versículo de número 6, vamos ler novamente o versículo de número 5. Ele diz assim: nós que somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Então, irmã, ela quer dizer que há duas dimensões de ser corpo de Cristo. A primeira dimensão de ser corpo de Cristo é que nós temos uma parte espiritual em que nós somos conectados em Cristo. E aí Cristo compartilha conosco tudo que a divindade pode compartilhar conosco. Mas existe o outro lado da moeda de ser o corpo de Cristo. E esse outro lado da moeda, Paulo, ele diz aqui, é que nós individualmente, nós somos membros uns dos outros. E aí essa parte de individualmente ser membro uns dos outros, ela já não é mais nessa escala mística, ela já não é mais nessa escala universal, ela já não é mais nessa escala global, ela já é nessa escala local onde nós estamos vivendo agora.
Ser membro um do outro significa que a vida ou a função que eu tenho vai ajudar no membro que está perto de mim. Significa que eu, como membro do corpo de Cristo, o que eu faço vai afetar, vai repercutir, vai ter consequência no outro membro que está perto de mim. E esse é o outro mistério de ser corpo de Cristo. Cada um de nós individualmente, não é corporalmente, mas individualmente, nós somos membros uns dos outros. Maila, eu não gosto de fulano de tal. Eu não vou com a cara de fulano de tal. Eu tenho o meu grupinho de amigos. Individualmente, nós somos membros uns dos outros. Você não tem escolha. Você é individualmente. Não é o meu grupo. É individualmente. Você tem a responsabilidade, a habilidade, a capacidade de ser um com a outra pessoa. E essa é a parte que nós vamos nos deter mais nessa manhã. Nós, como corpo de Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. Isso é que é uma outra grande riqueza de estarmos em Cristo Jesus. É essa individualidade que nós temos. Então, o que é essa individualidade? A individualidade em Cristo, ela é valorizada. Nós temos essa parte global, que nós somos um só com Cristo, nós somos o corpo, e que aí não se vê indivíduos, mas vê um corpo só no mundo espiritual. Mas existe essa parte individual, que cada um é visto, é visível, e isso acontece nessa dimensão da vida humana. Como que Deus vai se deixar ser conhecido a outras pessoas? Porque individualmente eu vou mostrar isso na minha vida. Como que eu vou demonstrar o amor de Deus para as pessoas? Porque individualmente eu vou amar os membros do corpo de Cristo. Como que eu vou mostrar a graça de Deus para as outras pessoas? Porque individualmente eu vou ter a graça de Deus para com os outros membros da igreja de Cristo. Como é que eu vou mostrar a bondade de Deus? Porque individualmente eu vou expressar essa bondade de Deus para os outros membros que são corpo de Cristo. Então, o que é que nós vamos aprender nessa manhã? Que esse compartilhar individual de que Jesus fala, nós como os membros do corpo de Cristo, essa individualidade, ela não pode ser preferencial. Ela não pode ser parcial. Ela não pode ser do meu gosto. Ela não pode ser com as pessoas da minha intimidade. Ela tem que ser vivida, a minha individualidade do corpo de Cristo, para os outros membros individuais do corpo de Cristo que estão perto de mim. Vocês estão aqui nesse retiro nessa manhã. Quem são os membros que vocês devem expressar individualmente essa vida de Deus que está dentro de você? É cada um de vocês aqui. Em toda oportunidade. Na manhã, no falar, no servir, no limpar, no louvor, na pregação, no cozinhar, em todas as oportunidades. Essa vida individual, ela tem que passar de membro para membro, de membro para membro. Assim como a força da mão ajuda todo o corpo, assim como a força do pé ajuda todo o corpo, assim como os olhos vê por todo o corpo, assim como a boca fala por todo o corpo, assim como o nariz sente o cheiro para todo o corpo. Individualmente, vocês são membros de cada um. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Individualmente você é membro dessa pessoa. Você não pode ter preferência de quem você serve no corpo de Cristo.
Você não pode ter preferência. Você não pode dizer, eu sirvo ele, mas não sirvo ela. Eu gosto dele, mas eu não gosto dela. Eu quero ela, mas eu não quero ele. Junta nós, mas não junta eles. Porque individualmente, cada um de nós temos que expressar essa vida que flui no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Nós temos que transmitir essa vida que nós recebemos de Deus. Eu achei tão interessante quando eu aprendi essa vida de Deus. É uma palavra em grego chamada Zoe. Vocês podem repetir essa palavra? Zoe. É Z-O-E. Tem muitas pessoas que têm esse nome de Zoe. Essa palavra Zoe é a palavra grega que significa a vida eterna de Deus. Quando a Bíblia diz, e a vida eterna é esta, a Bíblia está dizendo, e Zoe é esta. Quando a Bíblia está dizendo que nós temos a vida eterna em Cristo, a Bíblia está dizendo, nós temos Zoe em Cristo. E é esse Zoe, é essa vida eterna que nós temos dentro de nós. É a mesma vida da Trindade, é a mesma vida de Deus, é a mesma vida que faz o Pai amar o Filho, que faz o Pai ter planos para o Filho, que faz o Pai compartilhar sua glória com o Filho. É Zoe, e essa Zoe foi compartilhada para mim e para você, e ela deve passar de um membro para outro membro, de um membro para outro membro, de um membro para outro membro. A vida de Deus está dentro de nós. E ela deve ser passada de membro para membro. Mas eu achava que era o meu jeito ser maravilhoso. Não. Era a minha simpatia que eu tinha que compartilhar com as pessoas. Era a minha gentileza que eu tenho que compartilhar com as pessoas. É o meu jeito legal, descolado de ser. É Zoe. Onde está Zoe? Dentro de você, dentro do seu espírito. O seu espírito foi ressuscitado com Zoe. Você nasceu de novo porque recebeu Zoe. Zoe habita dentro de você. E cada vez que você serve um membro de Cristo, você está passando Zoe para o outro membro do corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós criados de maneira tal que espiritualmente nós podemos passar Zoe para outra pessoa. Já pensou? Você que achava que não podia mudar o mundo. Você que achava que não podia ser a pessoa mais inteligente de Fortaleza nem passar no ITA. Você, dentro de você tem a vida eterna de Deus. E quando você serve em amor, Zoe passa para uma outra pessoa. Quando você serve com alegria, Zoe passa para uma outra pessoa. Quando você canta cheio da graça e da unção de Deus, Zoe passa para todas as pessoas que estão ouvindo o seu canto. Quando você prega cheio da graça de Deus, Zoe passa para as pessoas. Quando você serve, Zoe passa para as outras pessoas, o corpo de Cristo. Quem está cheio de Zoe nessa manhã? Quem quer passar a vida de Deus para os outros membros do corpo de Cristo? E aqui Paulo ele diz, de modo que tendo diferentes dons, como que essa vida do corpo passa de membro para membro? Como, Ayla, já que eu não posso passar essa vida para o corpo místico, para o corpo universal, como que essa vida passa de pessoa, individualmente, de pessoa para pessoa? Essa vida passa através dos dons e dos frutos do Espírito Santo. E é por isso que Paulo ele diz assim, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se é ministério, se é ensino, se é exortação, se é
repartir, se é misericórdia, cada um de nós recebeu algo que pode passar para o outro membro do corpo de Cristo. O nosso problema como corpo de Cristo é porque nós não sabemos que nós recebemos algo de Deus que pode ser passado individualmente para outras pessoas. Mas eu não sabia disso não. Eu pensei a minha vida toda, o que é que eu vou fazer para servir a Jesus? O que é que eu vou fazer para servir a igreja? O que é que eu vou fazer para servir os jovens? O que é que eu vou fazer para servir não sei quem? Dentro de você, Deus já lhe deu algo, pela sua graça, que você pode servir outra pessoa no corpo de Cristo. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 10, diz que todos nós fomos criados para as boas obras que Deus planejou para nós antes da fundação do mundo. Oh, como é que foi aí, Ayla? Deus me preparou para me fazer algo que Ele planejou para mim antes da fundação do mundo, antes de Gênesis 1:1. Foi. Vamos ler esse texto. Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 10. Efésios 2 e 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão que andássemos nelas. Qual é o mistério de ser o corpo de Cristo? É que somente em Cristo, enxertado em Cristo, você vai poder receber a revelação de quais foram essas obras que Deus planejou de antemão para você fazer aqui na terra. Então, irmã Ayla, quer dizer que são todos nós? Então quer dizer que todos nós que estamos aqui, Deus preparou algo para que nós fizéssemos para Ele? Que todos nós na igreja, todos os membros da igreja que estão em Cristo, todos nós, Deus preparou algo de antemão, que planejou antes da criação do mundo para que eu fizesse na igreja, para que eu fizesse nesse mundo, para que eu fizesse nessa terra. A Bíblia diz que nós somos feituras suas. Isso quer dizer que do jeito que Deus lhe criou, foi com um plano. Nós somos feitura das suas mãos. Eu vou criar a Ayla com essa personalidade, com esses dons naturais, com essas habilidades. Eu vou dar para ela esses dons espirituais. Porque um dia, quando ela estiver em Cristo, eu vou revelar para ela por que eu dei tudo isso para ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas eu achava esse meu jeito louco de ser era uma disfunção. Mas eu achei que esse meu jeito tímido de ser era uma disfunção. Mas eu achei que esse meu jeito corajoso de ser era uma prepotência. E mais eu achei que esse meu jeito frágil de ser era uma fraqueza. Mas eu achava que esse meu jeito de falar demais era um erro. Nada é erro em Deus. Nós somos feituras das suas mãos, criados com um propósito antes da fundação do mundo, que Ele já pensou, vai ser assim, Ele vai ser assim, ela vai ser assim. Se não fosse os loucos
não haveriam as grandes descobertas. Deus criou assim. Se não fossem os corajosos, ninguém salvaria vidas e mudaria o mundo. Deus criou assim. Se não fossem os super inteligentes, não haveriam cientistas. E nós ainda estaríamos andando de pé. Mas Deus nos criou assim. Se não fosse a delicadeza, a sensibilidade de alguns, nós não teríamos professoras, babás, cuidadoras nesse mundo. Tudo que nós temos dentro de nós é feitura das suas mãos. Todos os dons que eu já nasci com Ele. Desde pequena eu já sabia fazer isso. Feitura das suas mãos. Desde pequena eu já sabia brincar de médico com as minhas amigas. Eu já era professora. Eu já juntava o grupo. Eu já liderava. Eu já dizia quem ia fazer as coisas. Eu já fazia jardim. Eu já cozinhava. Eu já fazia isso. Desde pequena eu sei fazer isso. Feitura das suas mãos. Você não é um erro, a sua personalidade não é um erro, o seu temperamento não é um erro, essa sua maneira doida de ser não é um erro, essa sua maneira esquisita de ser não é um erro, essa sua maneira comportada de ser não é um erro, seu jeito educado de ser não é um erro, esse seu jeito furacão de ser não é um erro. Você é feitura das mãos de Deus, criado para as boas obras, antes da fundação do mundo. Nós fomos criados para 2 tipos de boas obras. Primeiro, as boas obras que ajudam esse planeta. É por isso que uns são engenheiros, outros são médicos, outros são comerciantes, outros são cientistas, outros constroem prédios, porque nós somos feituras suas, para ajudarmos uns aos outros a viver neste mundo. Os engenheiros ajudam a todos nós, os engenheiros civis, a construir as casas, os prédios, os escritórios, os hospitais, as universidades, os lugares. Por causa dos engenheiros civis, todos os pedreiros, todos os serventes, eles servem à humanidade com seus dons. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os dons naturais é para servir à humanidade, naturalmente. Mas somos somente matéria? Vamos viver somente nessa terra? Não. Tem algo em nós que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí nós fazemos parte desse corpo em Cristo. Então nós servimos à humanidade com os nossos dons naturais, mas nós servimos o corpo de Cristo com os nossos dons espirituais. Então, dentro de cada pessoa tem que haver dons naturais que eu possa servir à humanidade, dons espirituais que eu possa servir o corpo de Cristo. Individualmente, membros servindo uns aos outros. E nós vamos saber o que Deus planejou para nós antes da criação do mundo. Quando os meus dons naturais, os meus dons espirituais, a minha personalidade, o meu temperamento é alinhado com a vontade de Deus. Aí tudo faz sentido na minha vida. Aí não tem crise de personalidade. Aí não tem, quem sou eu, de onde vim, nem para onde vou. Aí já tem, Deus me deu isso. E agora eu vou honrá-lo com tudo que Ele me deu. Deus me deu esses dons. Eu vou servir a humanidade com aquilo que Ele me deu. Eu vou servir a sociedade com aquilo que Ele me deu. Eu vou servir o meu bairro com aquilo que Deus me deu. Eu vou servir a minha cidade com aquilo que Deus me deu. Eu vou servir o meu país com aquilo que Deus me deu. Mas agora eu estou enxertado em Cristo. E Ele me deu
dons espirituais. E agora eu vou servir os membros do corpo de Cristo com os dons espirituais que Deus me deu. O dom natural, você pode servir sendo pago. Você é engenheiro, a empresa lhe paga e você faz o bem para o nosso país. Os dons espirituais, ele não é dado nem recebido por dinheiro. Ninguém recebe dons em faculdades, os dons espirituais. Você recebe na faculdade o desenvolvimento dos seus dons naturais. A faculdade não desenvolve os seus dons espirituais. Ele é recebido quando você é enxertado em Cristo. E ele é desenvolvido para servir o corpo de Cristo na face da terra. Todos nós temos algo a fazer uns para os outros. Porque muitas vezes nós pensamos, eu tenho algo a fazer para a igreja. Mas Paulo diz que nós individualmente somos membros uns dos outros. Nós temos algo para fazer individualmente para outra pessoa. Você está aqui nesse retiro. Você tem dons espirituais e você tem dons naturais. Sirva com os seus dons naturais e sirva com os seus dons espirituais todas as pessoas que você tiver a oportunidade nesse lugar. Isso é o corpo de Cristo funcionando. Tem alguém triste? Então vá lá. Tem alguém enfermo? Então vá lá. Tem alguém precisando de ajuda para lavar? Então vai lá. Tem alguém precisando de algo? Vá lá. Você é parte do corpo para ajudar o outro membro do corpo de Cristo com os seus dons. E aí quando todos nós soubermos que dons é esse, e aí nós vamos poder fazer essas boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Maila, não deu certo nos meus estudos? Boas novas para você. Deus preparou algo para você fazer para Ele antes da fundação do mundo. E Ele te deu o dom, exatamente o dom que você precisa para fazer isso para Ele. Você pode não ser bem-sucedido nos seus dons naturais, mas você pode ser bem-sucedido nos seus dons espirituais. Eu posso não ser grande, nem famoso, nem rico, porque eu não consegui desenvolver os meus dons naturais. Mas você pode ser ungido, abençoado, capacitado, cheio da graça de Deus nos seus dons espirituais. Porque Zoe passa por você, porque passa da cabeça para o corpo. Porque passa da cabeça para o corpo. Se Zoe está dentro de você, a graça de Deus está dentro de você. A unção de Deus está dentro de você. Os dons que Deus tem para você já estão dentro de você. Espiritualmente, nós só podemos servir uns aos outros com os dons espirituais. E uma das maiores tragédias das nossas igrejas é porque tem vezes a igreja tem como a de vocês, talvez. Quantos membros tem a da cidade? 2.000 membros, 3.000 membros? Vamos dizer que tenha 5.000 membros no campo. 5.000 enxertados em Cristo. 5.000 que tem Zoe. 5.000 que Deus planejou obras antes da fundação do mundo. 5.000 que Deus deu dons espirituais. 5.000 para servir um ao outro dentro dessa cidade. O problema é que nós não descobrimos esses dons. O problema é que nós passamos a vida toda querendo ser servido pelos dons de outras pessoas. O problema é que nós queremos ser servidos. Nós queremos que as pessoas usem os dons delas para nós. O bom pregador, nós vamos lá, servido do pregador. O bom professor, nós vamos lá, ser servido pelo dom do professor. O missionário, nós vamos lá, ser servido pelo dom do missionário.
A pessoa que ora, nós vamos lá ser servido pelo que tem o dom da cura. Nós vamos ser servido pelo que tem o dom da profecia. Mas nessa manhã eu quero dizer para todos vocês, se você está em Cristo, Deus preparou obras de antemão para você fazer para Ele, para servir os outros membros do corpo de Cristo. Mas eu não sei que obras são essas. Deus pode revelar para você. Eu não sei quais são os dons que eu tenho. Deus pode revelar para você. Mas já está dentro de você. Mas eu quero servir o corpo de Cristo. Eu vou para outra igreja. Não precisa. Mas eu quero servir os jovens. Eu vou para outro grupo de jovens. Não precisa. Você dá fruto aonde você está. Você é árvore plantada junto aos ribeiros, que dá fruto na estação correta. E que tudo que faz pode prosperar, se zoe passar da sua vida para outras pessoas. Tudo o que você fizer. Eu quero já terminar, acho que o meu tempo já está findo. Então, aí, 3 coisas que nós aprendemos nessa manhã. Primeiro, que se a igreja é o corpo de Cristo, nós primeiros temos que estar em Cristo. Espiritualmente em Cristo. Segundo, se nós estamos em Cristo, como que nós servimos individualmente? Nós servimos individualmente ou uns aos outros através dos dons espirituais que Deus dá para cada um de nós, porque Ele já preparou para nós obras antes da fundação do mundo. Ele já preparou coisas para nós fazermos, serviços e ministérios. Terceira coisa, como que eu sirvo? Mas eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu não estou no ministério, então como eu sirvo o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, ele é servido através da graça de Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos nós podemos servir. Essa palavra ministério, ela significa só uma palavra em grego, serviço. Irmã, ministério não é eu ser ordenado pastor, não. Irmã, ministério não é eu ser presbítero, não. Irmã, ministério não é eu fazer parte da diretoria do grupo de jovens, não. Ministério não é eu fazer parte do grupo da família, não. Ministério, biblicamente falando, é serviço. Ministério, biblicamente falando, é koinonia. É o serviço que eu faço à pessoa que está mais próxima a mim. Isso é koinonia. Isso é, diaconia. Isso é ministério, biblicamente falando. Então, o que é que nós queremos aprender nessa manhã como igreja, corpo de Cristo, que recebe graça para o ministério? Nós recebemos graça para servir. Mas eu não gosto de servir, eu não gosto dessa pessoa. Para servir essa pessoa, você só precisa de graça. E a graça de Deus é disponível a você, porque você está em Cristo. Mas eu não gosto de trabalhar no ministério com essa pessoa. Existe em você a graça suficiente para trabalhar com qualquer pessoa que esteja em Cristo Jesus. Irmã, eu quero fazer algo, mas eu não sei se eu posso fazer isso. Existe graça de Deus, porque quando você opera no dom que você tem, existe uma graça que nós chamamos de unção. Essa unção é uma demonstração da graça de Deus para fazer com que um dom ele seja ativado em Deus. E nós chamamos, quando esse dom é ativado, nós chamamos isso de unção de Deus. Então eu creio que há muitos de vocês que estão em Cristo, que têm o dom, mas esse dom nunca foi ativado pela graça de Deus. Vocês nunca operaram na graça de Deus. Vocês nunca operaram na unção dessa graça de Deus. Irmã, mas eu não sei. É como o irmão que chegou aqui dando testemunho lindo. E ele disse, eu não sabia cantar. Porque tem o cantar que é o dom natural. E tem o cantar que é um dom espiritual.
ele foi ativado no seu dom espiritualmente. E aí ele canta, e nós somos edificados na presença de Deus. Então o que nós precisamos nessa manhã é somente dizer para Deus: Senhor, será que existe mesmo essa boa obra que Tu planejaste para mim fazer para Ti? Será que quando o Senhor criou esses bilhões de pessoas que nós temos hoje no nosso planeta, o Senhor lembrou de planejar algo para mim que eu iria fazer para Ti? Será que no meio da minha família o Senhor me salvou e planejou que eu fizesse algo para Ti? Que independente da minha educação, que independente das minhas dificuldades, das minhas limitações pessoais, eu ainda posso fazer aquilo que Tu planejaste para mim na eternidade? Porque se você puder fazer isso, você ganhou a sua vida. Você ganhou a sua vida. Se você descobrir o dom de Deus, você ganhou a sua vida. Se você colocar esse dom à disposição de Deus, você ganhou a sua vida. Se você deixar a graça de Deus inundar esse dom, e esse dom, ele vai ser ativado pela graça de Deus na sua vida, e você vai começar a abençoar as pessoas com esse dom de Deus, feitura das mãos de Deus. Não precisa da sua ajuda, não precisa da sua inteligência, não precisa da sua beleza, não precisa de uma família ajustada, não precisa de pai, não precisa de mãe, não precisa de pastor, não precisa de ter feito nenhum curso. Precisa só que você compreenda e acredite: Deus planejou algo para eu fazer para Ele. Ele me deu os dons, a personalidade que era necessária. E agora Ele quer derramar a sua graça sobre esse dom. E se esse dom for cheio da graça de Deus, eu vou poder transmitir Zoe para outras pessoas. Eu canto e Zoe enche o coração das pessoas. Eu sirvo na escola dominical e Zoe enche o coração das crianças. Eu toco e Zoe enche os ouvidos das pessoas. O que eu fizer, eu vou ser um canal de transmitir a vida de Deus, que já está dentro de mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Quem nessa manhã gostaria de dizer: Ayla, se Deus planejou algo para mim, eu já fiz, deu errado em tudo, mas se tem algo que pode dar certo na minha vida, porque não depende da minha educação, nem de uma família equilibrada, nem de condições financeiras, nem de carro. Depende só de mim e da graça de Deus derramado sobre o meu dom. Então eu quero que dê certo essa parte da minha vida. Aleluia. Pode dar certo na sua vida. Você pode caminhar nas ruas da cidade cheio de Zoe. Você pode caminhar na sua faculdade cheio de Zoe. Você pode entrar na sala do seu trabalho cheio da vida de Deus. Você pode entrar na igreja cheio de Deus. Você pode servir a pessoa que está mais próxima de você com um dom que Deus lhe deu, planejado antes da fundação do mundo. Você é alguém especial para Deus, feitura das mãos de Deus, criado com um propósito de servir as pessoas
mais próximas de você na face da terra. Quem nessa manhã gostaria de dizer: Ayla, eu quero, a partir desse retiro, eu quero ser um membro do corpo, que a vida de Deus flui, que a vida não para em mim, eu passo para outras pessoas, eu recebo vida da cabeça e eu passo para os outros membros, eu recebo mais vida, porque quanto mais vida eu dou, mais vida eu recebo. Aleluia. Então, se você é uma dessas pessoas, talvez um dom que esteja perdido, um dom que você queira, acho que você é algo que você queria fazer para Deus, talvez seja essa escrita no seu espírito desde a eternidade, que dizia: tem algo que você pode fazer, tem algo que pode dar certo na sua vida, tem algo planejado por Deus. A individualidade, ela é valorizada no corpo de Cristo. Você não precisa ter a personalidade de ninguém, você não precisa ter o temperamento de ninguém, você não precisa ser mais quieto, você não precisa ser mais comunicativo, extrovertido. É do jeito que você é que o dom se manifesta. É do jeito que Deus lhe criou. É do jeito que Ele planejou. É do jeito que Ele pensou. É só você dizer: Deus, pensou em mim. Eu quero ser exatamente como o Senhor pensou em mim na eternidade. E eu quero fazer na minha vida exatamente o que o Senhor planejou para mim na eternidade. Eu, como missionária, eu não fiz tudo o que eu queria ter feito. Eu não vivi tudo o que eu queria ter vivido. Eu não fiz todos os cursos que eu planejei. Eu não tive as profissões nem as carreiras que eu planejei para mim. Mas no dia que eu descobri que Deus tinha planejado algo para mim na eternidade, que Ele queria que eu fizesse para Ele, então eu disse para Deus: Senhor, então eu quero fazer isso para Ti. É por isso que eu fui para a Índia. Porque quando Ele me criou, quando Ele pensou em mim na eternidade, Ele pensou na Índia. E Ele disse: se ela aceitar, eu vou levá-la para a Índia. Ela é do jeito que eu preciso lá na Índia. Então nós somos feitura das suas mãos. E eu posso dizer para vocês hoje à tarde, sem nenhuma sombra de dúvida, eu quero fazer tudo o que Deus planejou na minha vida. Eu já vivi a maior parte dos planos de Deus na minha vida. E eu quero viver até o último dia da minha vida. Eu quero findar os meus dias dizendo para Ele: Pai, assim como Jesus, eu completei tudo o que o Senhor me entregou para fazer. Eu quero ser tudo o que Deus quer que eu seja. E eu quero fazer tudo o que Deus quer que eu faça.